E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo onde vamos imaginar como é que seria se o Ben Irado tivesse aparecido desde o Ben 10 clássico. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, como vocês podem ver, estamos aqui num estilo novo de vídeo, né, que eu estou trazendo aqui graças à minha câmera nova, né, graças a Deus eu consegui comprar aí para um investimento para o canal, né, para a gente ter uma coisinha mais diferenciada, né, para de vez em quando a gente está inovando. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. Aqui tem uma coisinha ou outra para eu ajustar, né, questão de iluminação e tudo mais, só para mostrar para vocês um novo modelo de vídeos. Mas de fato, galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa ideia, esse origem, né? Eu vejo que vocês gostam muito desse tipo de tema aqui no canal, eu estou trazendo muito ultimamente, né? Que é a gente imaginar como é que seriam os episódios do Ben 10 clássico, que o Ben Irado aparecesse, como seriam os episódios, né? Então eu surgi aqui com algumas sugestões para vocês e vamos ver se vocês vão gostar. Bom, galera, basicamente para começar, vamos pensar aqui, e se o Ben Irado ele aparecesse em episódios como, por exemplo, o episódio da Gwen 10, o Ben 10 clássico, né, onde a gente é introduzido ali a um universo diferente do que a gente conhece, né, com aquelas histórias em quadrinhos e tudo mais, e aí a gente conhece, né, que é basicamente o universo igual ao que a gente tinha visto antes do Ben, a diferença é que a Gwen encontra o Omnitrix no lugar do Ben e toda a história, toda a trama do episódio se envolve através daquilo. Só que, claro, ele se classifica como um dos episódios what if de Ben 10, né? Onde o Ben 10 clássico tinha alguns deles, como o episódio da Deus Já Vai Tarde também, né? Que quem percebe, né, que aquilo ali é um what if, esse aqui é um episódio canônico, né? Porque realmente parece, né? Como se fosse uma finalização ali, o último episódio do Ben 10 clássico. A gente sabe que não é, que na verdade o último episódio do Ben 10 clássico é o filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, né? Mas eu acredito que muita gente, quando criança, teve essa impressão, né? De que o episódio A Deus Já Vai Tarde era o final do clássico. Né? Mas não era apenas um what if de como seria se as férias do verão do Ben tivessem acabado. Então a gente imagina esse estilo de episódio pro Ben Irado, tipo assim, e se o Ben fosse de um universo pós-apocalíptico, né? Claro que eles não iam citar isso no episódio, né? Mas ao estilo Mad Max, né? Que seria uma referência a isso, né? Eu acho que isso ia ser bem interessante, sabe? Os episódios iam ser focados justamente do Ben vivendo, né, as férias de verão dele ali, né, ele criança mesmo, com a Gwen e o Vomax, né, bem estilo Mad Max. Mas basicamente o episódio ia girar em torno disso, entendeu? Seguindo ali a história conforme o universo deles funciona, né? Claro que eu acredito que naquela altura do campeonato o Ben ainda não teria aquela questão de transformar Bellwood em Benwood, né? Seria algo mais diferenciado, sabe? Mas eu acho que ali teria alguma coisa envolvendo o Vilgax, né? Como se mostrasse uma realidade alternativa onde o Ben, influenciado pelo Vilgax, até pode ser que até a Gwen e o Vomax fossem contra, né? Ele ser ensinado pelo Vilgax, mas nesse universo ele acaba sendo ensinado por ele, né? Acaba levando o caminho do mal. E aí, nessa época, a Gwen ela já sabia da magia. Aí, imagina uma luta do Ben Irado versus a Gwen, né? Naquele momento, juntamente com o Vomax, é claro, né? Com os AP3 do encanador dele e tudo mais. Seria um episódio basicamente de introdução a esse universo do Ben Irado e seria explorado isso, essa relação assim, família do Ben, Gwen e Vomax sendo quebrada, sabe? Justamente essa questão do Ben ter se tornado do mal e se aliado ao Vilgax. A outra sugestão aqui, galera, basicamente fosse um episódio parecido com o episódio do Ben 10.000. Imagina se eles tivessem explorado mais essa questão de universos alternativos, ainda no clássico, tipo com viagem, né? Viagens a universos alternativos por algum motivo, né, de alguma forma, o Ben ele já tivesse acesso a isso, talvez, vamos supor aqui, vamos só uma suposição, e se no clássico já tivesse acontecido ali entre as temporadas, vamos dizer aqui na terceira, quarta temporada, o Ion já tivesse aparecido ali nos episódios, né, a gente imaginar o Ion, sem ser no filme do Corrida contra o Tempo, mas realmente ele aparecendo no canônico, né, porque no caso, na época, né, do filme do Corrida contra o Tempo, era canônico, né, se tornou não canônico com o Supremacia Alienígena. Vamos supor que a história fosse sim canônica, aparecesse dentro do desenho, né, não em filme, e aí o Ben tivesse acesso à transformação do Ben Ion, né, de alguma forma ali, tipo, sem ter toda aquela questão, né, do plano do Ion. Mas vamos supor aqui que nesse what if, né, o Omnitrix tivesse o DNA croniano, tivesse escaneado em algum momento, o Ion ainda não tivesse tentado executar o seu plano, entendeu? De fazer o Ben se transformar justamente no Ion, né, e assim iniciar todo o ciclo dele, né? Talvez isso
aconteceria realmente na linha do tempo de corrida contra o tempo, né, posteriormente, mas aqui a gente tá falando do Prime. Ou talvez a história do Ion ia tomar um rumo diferente, enfim, aqui a gente tá só imaginando, né, galera, mas real mesmo é que o Ion é o bem de corrida contra o tempo, você querendo ou não, eu já mostrei muitas provas disso, mas o foco do vídeo aqui não é esse, né, mas se eu fosse explicar aqui realmente, todo o plano do Ion consiste nesse paradoxo, né, de fazer com que o B se transforme no Ion, do Omnitrix, e assim iniciaria a história do Ion. Mas nessa versão que a gente está pensando é como se ele tivesse o DNA croniano e aí ele tivesse acesso ali a viajar entre as realidades, ou talvez um outro alien temporal, quem sabe o contratempo no clássico, né, para ficar algo até que mais simples, vamos dizer assim, né. Mas basicamente, de alguma forma ou outra, né, até por magia da Gwen, algum feitiço, não sei, conseguiria viajar entre as realidades, e aí o Ben Prime iria se encontrar com o Ben Irado aqui no clássico, entendeu? E aí tendo toda aquela rivalidade, tipo, o bem do bem versus o bem do mal, aí o bem, ele ia entender como é que funciona ali o universo do bem irado e tudo. Então, poderia até, como ele fez com o Kevin, né, tentar convencer ele aí pro lado do bem, só que ele não aceitaria, e aí eles travariam uma luta, seria um episódio bem doido. O Prime ganharia, mas o bem irado juraria vingança, né? E aí ele poderia retornar, por exemplo, em força alienígena. Galera, só aqui de imaginação, né? Também divulgar o trabalho do Ben Network, né? Que eu até fiz um vídeo reagindo a um vídeo do YouTube dele falando sobre isso, mas mostrando aqui o bem irado de força alienígena. Basicamente a ideia seria essa, entendeu? Seria tipo assim, o bem irado se tornar um vilão assim, né? Do bem no clássico. Inclusive ele até fez também o visual do bem irado do clássico. Que é esse daí, ó, muito massa, né, o bem do clássico, com o Moicano e tudo, né, o bem irado no visual do clássico ficou muito bom, um moleque de 10 anos aí, muito irado mesmo, muito irado literalmente, né? Mas ele apareceria aí no clássico, o Omnitrix laranja aí, ficou muito estiloso. Ele retornaria bem da força alienígena com esse novo visual dele aí, em busca justamente de vingança pelo bem, entendeu? E aconteceria semelhante ao Universo Prime, né, o relógio do poder do bem irado também ia recalibrar, ter novos ares e tudo mais. E basicamente assim, como a gente já viu os ares de força alienígena, hoje, galera, a gente vai ver mais os ares do clássico. Então é basicamente isso que a gente vai fazer agora, galera. A gente vai analisar aqui, a gente vai dar uma olhada aqui, né, os designs aí, né, dos aliens do bem irado, né, esse chama, né, o chama com o estilo Mad Max, até o fogo dele ficou mais alaranjado, né, tirado, né, com esses detalhes assim, né, das armaduras assim, né, com espinho, né, até aqui no rosto dele, né, na cara dele tem um capacete com um espinho grande, ficou muito legal. O besta com roupa, eu ainda acho assim, muito engraçado isso. Enquanto que o besta, assim, a gente sabe que ele não tem roupa, né, aí vê um besta assim, no bem irado, bem com detalhes ali, eu sei que assim, não é roupa em si, né, são detalhes com espinho e tudo mais que envolve essa referência ao Mad Max, mas ainda assim eu acho que fica engraçado de pensar, mas também ficou bem legal. Ele já é um alien assim mais feroz, né, mais brutal, com armadura, com essas coisas. Pode até não combinar com o alien, mas deixa assim o visual dele assim mais radical, mais feroz, né. O Diamante é um dos poucos, né, que a gente tem aí em Omniverse, né, que o bem irado ele se transforma em Benez Omniverse, mas tá aí como é que seria o visual dele do clássico. Eu acho que ficou bonito nessa parte aqui da divisória dele, né, que no Diamante original, no caso, é preto e branco, né? No caso aqui fica uma parte assim mais rosada, alaranjada, algo mais próximo assim, né, do que seria compatível, né, com as cores, né, com a paleta de cores do Diamante no clássico, né? Ficou muito show. O XLR ficou muito irado, né? Então, assim, esses detalhes nele, assim, alaranjados, né? Fazendo aí o contraste com o preto e o azul normal dele, né? Mas eu não sei porque, mas ele me passou uma impressão de samurai nele. Eu não sei porquê, de samurai, de ninja. Eu acho que até me lembra um pouco o design daquele Cavaleiro Eterno, o Ninja Eterno, que aparece no clássico, né? Junto com o Driscoll. Não sei porque, mas esse estilo aí tá me lembrando isso. Massa cinzenta, irado, olha só. O bicho ficou estiloso, viu? Ficou sem camisa, né? Todo bad boy aí. E é engraçado porque o Massa Cinzenta não é um alien agressivo, né? A gente vê ele assim, né? Com um espinho, né? Com essas roupas assim, né? Mais brutais, né? Sendo um alien mais focado em inteligência, também ficou bem engraçado. E até os olhos dele laranja, eu acho que combinaram bastante com ele. Quatro Braços é um alien que esse sim combina, né? Com essa armadura e tudo, até porque os Tetramendes em si eles usam, né? Um traje mais gladiador, né? Então, Quatro Braços é um alien assim que, ao meu ver, combina bastante, né, com esse visual Mad Max, ainda mais que eles justamente adicionaram, né, várias características assim dentro dos quatro braços dele ali, né, a armadura, né, até a roupa dele em si, né, tá um cinzentado assim, né, ele tá com um capacete, né, ficou muito legal. Esse Sectoid também ficou muito bom, basicamente
as partes, por exemplo, do ferrão, as garras dele, né, as patas dele ficaram metálicas, ficaram cinza, enquanto todo o resto do corpo ficou laranja, né, ficou muito bom. O detalhe que eu mais gostei foi o da cauda, né, o ferrão metálico com os espinhos, ficou muito bom. A aquática do bem irado, olha só, esse aí eu gostei, sabe por quê? Não foi nem por causa do detalhe ali laranja e tudo, da cauda dele, não, eu gostei por causa do respirador, isso sim. Ó, pra vocês verem aqui, até o aquático do bem irado tem um respirador e o do bem prime não. Rapaz, agora esse Ultra T eu fiquei pensando, se o Ultra T, quando ele incrementa nas coisas, né, quando fica incrementado, o visual fica muito mais legal, assim, muito mais insano. Imagina esse bicho aqui que tem essas partes de espinho, laranjão, imagina ele incrementando num carro, como é que o carro ia ficar, ia virar um carro monstro. E eu acho que poderia até ser esse o estilo de incrementação mesmo do bem irado, sabe, algo mais agressivo, né, não necessariamente só ultra futurista, mas ultra futurista com um a mais, né, sendo mais agressivo. Fantasmático é outro que combina com o visual Mad Max por conta justamente dele ser um alien mais fantasmagórico, assustador. Ele tem esses espinhos aí que basicamente a gente sabe que a forma verdadeira dele tem espinhos, né? Mas ficou tipo assim, não muito diferente, só mais a coloração, esses detalhes de espinho, mas que pra mim já faz a diferença. Bala de canhão, em contraste com o Fantasmático, acho que foi um dos que mais ficou diferente. Me lembra até essa carapaça cinza, né? Uns espinhos, né? Me lembra até o Bala de Canhão Supremo. Mas eu gostei também dessa viseira dele aí, né? Pra ficar mais diferenciado, né? O show também. Mas se for selvagem também, eu acho que ele combinou, sabe? Esse verde dele com laranja. Eu acho que ficou muito bom. Os olhos dele, lembrando que isso nos homens são olhos, né? Ficaram laranja. Bom que o artista respeitou isso, né? Esses detalhes aí nas vinhas dele, assim. A parte do traje, assim, Mad Max também ficou bom. O Speedon, eu acho que ele ficou também bem estiloso com esse visual, né? Não tem muito assim a acrescentar não, mas eu acho que ele combina. Tem certos áreas que eu não sei porque, mas tem uma cara que combinaria. Eu gostaria muito de ver o Ben se transformando em certos aliens. E olha isso, meu Deus, olha isso, chocante, velho. Ele mandou muito bem, tipo, o detalhe aqui, os espinhos, né, em volta aqui da cabeça dele. Ele ficou meio como se fosse uns óculos futuristas, né? Como se fosse uma máscara de metal aqui. Fora que esse detalhe assim laranja do corpo dele, junto com a parte metálica, nossa, muito bom. Igual na Ática, como deu bem direitinho, né? A questão que ele tem as escamas aqui nas costas, né? Só que ele substituiu por espinhos, né? E adaptaram o traje dele pro estilo Mad Max, até com o símbolo do Raio do Poder ali no pulso esquerdo, mas ali nesse cinturão assim que ele tem no peito, tem um símbolozinho do Omnitrix ali também, né? Claro que isso ali seria como se fosse para simbolizar que algo para segurar esse cinturão ali no peito, né? Mas eu achei interessante que eles colocaram justamente o símbolo do Omnitrix, né? Porque tem o diamante do bem irado, né? Do Omniverse, que ele tem também, ele também tem esse detalhe, né, do símbolo do Omnitrix tá na frente, né, na frente e nas costas. Finalizando aqui, galera, até agora, né, o Ben 10 Network ele fez os áreas do sistema Eno, e esse Blitzwolf é laranjão, eu acho que combinaria até com uma subespécie, imagina, galera, uma subespécie do Loboan, só que nesse visual aqui, Mad Max, né, laranjão, acho que ia ficar show, vai ficar show de bola. Ele tem uma coleira com espinhos, né, justamente simbolizando aquela parte dele ser assim mais brutal, mais feroz, né. As luvas dele também eu gostei, né, com as garras dele sendo essa referência aos espinhos, né, da parte Mad Max. A roupa, o traje dele adaptado ficou muito bom. Vocês veem aí, ele tem até um brinco, né, ele tem até uma bandana, sei lá como é que chama isso, assim, amarrada assim nele, né, já pra ficar nesse visual mais radical. Nossa, andaram bem demais. Próximo aqui, galera, é o Snare, que também, eu acho que ele combinou muito, principalmente essas partes metálicas dele ali, nessa armadura, nesse conjunto de armadura, assim, com as bandagens dele, né, algumas partes ali da roupa dele, né, mais egípcia, né, com alguns detalhes de metal ali, as partes dos brilhos dele, né, puxado também pelo laranja, ficou muito bom. E por último aqui, o Frankenstrike do Bem Irado, também eu acho muito engraçado que ele fica careca, né? Que isso não é só desse Frankenstrike aqui não. O Frankenstrike do Omniverse, né, que o Derek fez o visual dele, ele também é desse jeito, né? Ele careca, né? Só que no clássico eu acho que fica mais legal, porque, sei lá, o Frankenstein do Omniverse é mais feio, né? Fica mais estranho. Esse aqui fica mais aceitável, né? Mas ficou também muito bom. Mas basicamente seriam esses, né, os aliens do clássico, né, do Bem Irado. Continuando aqui essa nossa história, né, onde a gente acompanharia, né, o Bem Irado aparecendo aí ao longo das séries, começando no clássico, e seguiria para a Força Alienígena, né, apareceria, ou até em Supremacia também, né, como Supremacia aparece o Ion, né, agora de forma canônica, né, ou no caso desse
What If poderia o Ion aparecer de forma canônica desde o clássico ou não, né? Não sei, né? É que eu dei duas opções. Ou do Ben-Irado aparecer apenas no episódio de What If, aí só depois, né, o Ben-Irado poderia interagir com o Ben, como por exemplo em Ben 10 Omniverse, justamente o Ben Prime nunca se encontraria com o Ben-Irado até Ben 10 Universe, mas a gente já conheceria ele desde o clássico. Ou não, ou o Ben-Irado ele seria um inimigo do Ben, que de alguma forma ele iria para o universo do Ben-Irado, talvez através de um alien temporal, ou através do Ion, né? Por isso que eu falei do Ion ser canônico ou não, né? Desde o clássico. Aliás, não é nem questão de ser canônico não, porque o Ion de fato é canônico, mas no caso, a história que o Ion se encontra com o Ben Prime ser canônica, né? Mas de toda forma, o Ben-Irado e o Ben Prime eles iam se reencontrar, talvez ali fosse alienígena ou supremacia alienígena, né? Se enfrentando ali em tudo, algo envolvendo o multiverso. E aí, Ben 10 Universe, o Ben-Irado iria aparecer, como a gente sabe, né, na Guerra dos Bens, só que seria um personagem que a gente já teria conhecido antes, né? Talvez teria sido explorado mais sobre os personagens no universo do Ben-Irado, seria mais explorar essa questão assim, do Vilgax, como é que funciona o Vilgax no universo do Ben-Irado, porque que ele tem tanta influência sobre o Ben-Irado, por exemplo, ou até a participação de outros personagens como Gwen, Max, Kevin, até o Will Arenga, né, ele não aparece em Beleza Universo, ele veria a versão dele de Supremacia e outros personagens também, entendeu? Aí o universo só seria realmente o complemento, né, ali com, por exemplo, o Ben Prime indo pra lá, né? A diferença é que eles não iam ter aquela surpresa, né? Assim, porque o Ben Prime e o Ben 3, quando eles vão pra lá, né, a primeira vez, eles pensam que Bellwood, né, a Bellwood Prime do Ben Prime, destruída. Só que não foi, né? Na verdade, é porque eles foram mandados pelo Maltronte lá para o universo do Ben-Irado. Se fosse, né, nesse What If aqui, considerando, né, que o Ben Prime ele já conheceria, né, a dimensão irada, ele não teria uma surpresa. Ele faria era reconhecer que aquele lugar era a dimensão irada. Só que a surpresa dele é que talvez aquele ainda não tenha acontecido a questão de Benwood, não sei, algo assim, sabe? São várias ideias que vem, né, que vem na nossa mente, mas que a gente vai adaptando aqui para ficar algo legal, né, a gente imaginar como é que seria de ver. Beleza, galera? Mas, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, me comentar o que, é que vocês acham, entendeu? Vocês gostaram da sonata, vocês gostaram da história em si, vocês gostaram desse novo estilo de vídeo aqui, mostrando o meu rosto e tudo mais, deixa aí nos comentários, né? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!